Fala, trader. Bem, acho que uma questão que gera muita dúvida quando se trata de trade system, ou seja, de metodologia operacional, é sobre se você deve operar uma metodologia mais, digamos assim, discricionária, onde você vai considerar os vários conceitos técnicos da análise clássica como um todo, da análise técnica clássica, ou se você vai basicamente operar um estilo mais, digamos assim, um pouco mais automatizado. Não necessariamente de um algoritmo gerando as suas entradas de compra, os seus trades de compra ou de venda, mas basicamente você seguindo algumas regras técnicas, basicamente composto por médias, por padrões de candles ou por algum outro indicador para você executar as suas operações. E quando se trata de trades, assim, de uma metodologia mais, numa estrutura um pouco mais automatizada, ou seja, poderia dizer talvez semi-automatizada, quando você vai considerar poucos critérios para você executar um trade, que nós podemos chamar também de, por exemplo, setups, como os diversos setups que existem, você deve, nesse ponto, você considera vários princípios que existem dentro da análise técnica e relevantes para você executar o seu trade. Então, quando você tem uma metodologia baseada em setups e você tem um contexto de compra ou de venda, simplesmente você vai executar a sua operação e diferente da região e do cenário que o mercado esteja se desenvolvendo. Ou seja, se o seu setup valida a compra ou valida a venda, você vai executar o seu trade. Isso não importa qual é a região que o preço daquele ativo que você opera está se desenvolvendo. Quando se trata de uma análise técnica discricionária, você vai considerar também os gatilhos operacionais de entrada, de compra, de venda, baseado em candles, em médias, enfim, tendências, mas você não vai ignorar as regiões em que aqueles eventos estão se desenrolando. Então, por exemplo, você pode ter um contexto de venda numa região de suporte muito relevante que pode impactar ali realmente naquele trade. E o oposto é verdade numa posição de compra. E para mim conseguir falar um pouquinho sobre esse conceito de que o que seria de repente melhor? Será que para operar no day trade a melhor metodologia operacional ela é mais setupizada, ela é melhor? Ou será que não, uma análise discricionária ela é melhor? E eu quero trazer basicamente o cenário que aconteceu hoje no índice, falando sobre os dois momentos que eu enxerguei um contexto de trade no ativo, um da qual eu executei e outro da qual eu não executei a operação, e quero compartilhar com vocês do porquê desse princípio que é extremamente relevante que nós devemos considerar, que é basicamente isso, né? Ou seja, eu vou ter uma abordagem mais técnica, baseada numa análise técnica discricionária, baseada no comportamento do preço como um todo, ou não, eu vou ignorar muitos princípios da análise técnica clássica e eu vou focar simplesmente no meu trade system baseado em setups. Deu compra, eu vendo, deu venda, eu vendo, deu compra, eu compro, e diferente da região e diferente do contexto que o preço está se desenvolvendo, beleza? Eu vou compartilhar a tela com você e, bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu sou o Daniel Tenório, já estou aqui há quase 8 anos no mercado financeiro e quero compartilhar com vocês um pouco da experiência que eu tenho vivenciado esses anos, tanto como trader, mas também como mentor, de como realmente é o dia a dia aí de um trader, como realmente, qual que é a realidade que nós lidamos aí diariamente no mercado, tá bom? Sendo sincero, né? Nada de facilidade, nada de glamour, mostrando basicamente aí o caminho, né, para você realmente iniciar a sua jornada no mercado financeiro, seja no day trader, seja no swing trade, seja operando futuro, seja operando ações ou forex. Basicamente o que muda é só o número, né? A rua é a mesma para qualquer trader, beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você para mostrar o cenário. Então nós estamos aqui no gráfico de hoje, o pregão ainda está se desenrolando, tá bom? E eu quero compartilhar basicamente um primeiro cenário de venda que aconteceu no índice, na qual eu compartilhei com os membros do projeto, que tinha contexto para uma venda, mas que evidentemente eu não entrei nessa operação, tá? E quero falar o porquê eu não entrei nesse trade de venda aqui, nesse candle 18. E depois quero falar também do contexto de venda que deu aqui nesse candle 37, tá? Na combinação aqui, né, candle 36, candle 37, na perca da mínima dele, do contexto desse trade de venda, tá bom? E o porquê eu entrei nessa operação e não entrei nessa operação, né? E acabou que foram aí, digamos, tanto uma como outra foram duas boas oportunidades, né? Mas o porquê esse trade não se desenrolou, eu não quis entrar nessa operação aqui nessa região, mesmo tendo um contexto técnico baseado no gráfico. Inclusive foi uma operação que eu compartilhei lá no meu Instagram, né? Uma operação não, né? Foi uma análise discricionária que eu compartilhei lá no meu Instagram, que nós tínhamos como possibilidade de executar essa operação. Então esse aqui foi um cenário que eu especulei anterior àquele cenário que nós tínhamos, né? Olha só, o preço ainda estava se desenvolvendo na barra 17, eu especulei que seria interessante, né, ele fazer uma troca de polaridade aqui nessa região de suporte,
sendo agora seria então em seguida, né, um nível de resistência, ele poderia entregar um movimento de continuação, que foi basicamente isso aqui que aconteceu, mas abordando eu porque não entrei nessa operação. E bem, eu vou fazer aqui eu vou ocultar aqui as médias móveis, tá bom? E eu vou direto para o gráfico, depois nós olhamos aí todo o contexto com médias, tá? Então, nessa região que nós tínhamos contexto para uma venda, foi aquele primeiro cenário que eu mostrei para vocês, nós tínhamos aqui esse primeiro ponto, que era essa linha de tendência, né? Então, exatamente essa linha de tendência que estava exatamente naquela região. Deixa eu colocar aqui uma coloração maior, mais visual, né? E tínhamos também aqui essa outra linha de tendência intermediária, mas também que não deixava de ser importante, que também estava passando ali basicamente naquela região. A mais importante é essa linha de tendência que eu tracei lá de baixo, tá? Mas nós tínhamos essa intermediária aqui também que eu não poderia ignorar. Opa, calma aí, deixa eu ajustar aqui. Pronto, tá aí. Beleza, então nos 60 minutos, qual que era o cenário que eu tinha? O mercado, ele tentou uma renovação de topo no pregão de ontem, ele falha, configurando para a gente uma possibilidade de ele validar um topo duplo caso ele viesse perder essa mínima de hoje. Isso, inclusive, foi abordado no início da sala, né? Da sala ao vivo, que eu tenho dentro do projeto Protocolo Bereshit, tá? Isso, evidentemente, se validou, só que além dessas regiões aqui de LTA, eu tinha nessa região também a média de 50 períodos, exatamente nessa região, a média de 50 períodos dos 60 minutos nessa região. Deixa eu marcar aqui também ela, para a gente ver depois esse cenário. Então, o cenário nos 60 minutos, ele era basicamente esse aqui, tá? Bem, indo lá no gráfico de 5 minutos agora, deixa eu pegar aqui um layout limpo, pronto, tá? Olha só. Então, o que nós tínhamos aqui nos 5 minutos? Nós tínhamos aqui o mercado, ele abre com um pequeno gapzinho de baixa, ele fecha o gap, mas ele fecha com uma característica de um possível movimento corretivo, tá? E aí ele já me entrega esse movimento de baixa, um movimento bem interessante, um movimento bem direcional, começando a romper esse nível de preço, tá? Trabalhando abaixo até então do que era a mínima do dia. Então, o cenário interessante aqui era esperar uma possível segunda pernada de baixa a partir dessa região, especulando numa possibilidade de reversão macro, ou seja, uma reversão maior que poderia se desenvolver. E aí eu especulei que seria interessante a gente aguardar uma troca de polaridade nessa região e pensar num cenário aí que ele poderia vir buscar essa região dos 140 mil pontos, que basicamente foi esse cenário que se desenrolou. Então eu tinha aqui, além do contexto que já estava se iniciando, eu tinha aqui região de retração de 38%, típico de uma microcorreção, como se desenvolveu aqui, uma pequena correção flat. Eu tinha basicamente o engolfo, anulando os últimos dois candles, candle 16 e candle 17. Eu já tinha o alinhamento das médias móveis, olha só, média menor e média maior alinhada para baixo, certo? E eu tinha aqui minha regra de coloração validando essa venda. Então, era sim, sem dúvidas, um cenário vendedor. Eu abordei com o pessoal da sala que tinha contexto para vender, mas, e aí que vem o diferencial, né, como eu acabei de falar para vocês, e aí que vem o diferencial entre uma análise técnica e uma análise discricionária, que é o que eu vou abordar aqui com você. Bem, antes de eu falar sobre esse cenário, tudo isso que eu estou abordando aqui com você, sobre esses princípios do comportamento do preço, de tendências, de padrões de candles, de gatilhos operacionais, de níveis de preço, de suporte, resistência, LTA, tudo isso é abordado dentro do meu curso, que eu chamo de curso Jornada Bereshit, tá? Você tem a opção de aderir a esse curso, tá? Tanto no pacote avulso, como você pode também entrar dentro de um pacote completo, que é o protocolo Bereshit, tá bom? Lá você tem acesso a três encontros semanais durante o pregão, tem acesso a 2 mentorias mensais e tem acesso também aí à regra de coloração, que é o que eu estou compartilhando aqui com você, além do próprio curso, que é um curso composto por 7 módulos, 30 aulas, que realmente ele é um curso bem... Ele é bem, como que eu posso chamar esse curso? Ele é bem enxuto, ele é um curso bem enxuto, não tem nada que realmente não é relevante para você aprender para operar no mercado nesse curso. Tudo que está ali é importante para você aprender, tanto para um princípio de analisar o gráfico, também como para você executar os seus trades, para você fazer a sua gestão, para você gerir o seu capital, aulas sobre módulos sobre Fibonacci, módulos somente sobre gatilhos operacionais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você entra lá no site, que vai ter basicamente todas as informações, e se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim direto no WhatsApp. Como eu falei, você tem a opção de aderir agora, tá? Atualmente, antes era só uma única opção, que era você aderir o pacote completo, que era o protocolo Bereshit. Agora você pode aderir também somente o curso, tá bom? Jornada Bereshit, também como você pode aderir todo o pacote. E você tem um desconto interessante via Pix. Entra lá e dá uma olhada. Vamos lá.
Deixa eu voltar aqui agora. Então eu tinha todo um cenário vendedor nos 5 minutos, só que numa região bem complicada, olhando pela ótica lá macro dos 60 minutos. Então olha só, a média de 50 períodos estava exatamente aqui nessa região. Isso eu estou falando basicamente aí a mais ou menos uns 150 pontos do preço, era a média de 50 períodos dos 60 minutos. Eu tinha essa LTA macro que eu tracei lá de baixo e tinha essa intermediária aqui abaixo, tá? Então, era uma região complicada para vender? Era. E aí, o que eu falei com o pessoal da sala? Falei, ó, tem contexto para vender, tá? Está validando uma venda aí, mas aí vocês devem considerar a região. É uma região mais complexa, sim. Ele pode ou não perder, né? Ele pode ou não perder, mas tem contexto, sim, para você vender aí. Tá, bem, eu não entrei. No caso aqui, seria um trade com stop aí de 300 pontos, era o tamanho desse stop aqui, 300 pontos, e não precisa nem falar do tamanho do movimento aí que ele entregou, basicamente, né, um trade aí de basicamente quase 4-1, não quer dizer que você pegaria todo esse movimento, mas ele andou o suficiente para você ter um bom risco-retorno, beleza? Acabou que eu não fiz essa operação, ele ainda ficou interessante nesse candle 25, né, ainda na região, né, olha só como que ele sofreu pequenas rejeições aqui na região, mas acabou que ele veio, né, aí vai depender muito de como você teria conduzido esse trade. No candle a candle você teria saído praticamente aí quase que no 0 a 0, até com um pequeno stop, ou pela média você teria realmente conseguido surfar o movimento. Aí vem um critério de como que você faz o seu trailing stop, tá? Bem, depois que aconteceu, ele fez esse movimento mais direcional de baixa, eu ainda especulava que ele poderia vir buscar essa região aqui dos 139 mil pontos, tá? Que era uma região que ele tinha potencial para vir buscar, inclusive ele veio. E aí o que aconteceu? Ele fez aqui para mim, né? Então, como nós tivemos aqui uma correção bem breve, uma correção curta, ele fez aqui para mim depois uma correção um pouquinho mais complexa, tá? No seu desenvolvimento, que foi aqui uma pequena correção ABC. Então, ele fez para mim aqui um possível cenário de correção ABC. Isso está dentro da escola de Elliott, tá bom? Esse princípio de correções ABC. Ele faz para mim uma correção ABC, deixa essa configuração de candle 36, candle 37, e na verdade eu tinha um cenário até mais interessante pelo gráfico de 6 minutos, que foi essa barra 31. Então essa venda minha no candle 5, na mínima do candle 5, do candle 37 dos 5 minutos, foi essa venda aqui na mínima do candle 31 dos 6 minutos com stop na máxima, tá? Basicamente foi esse o trade. Foi um trade aí com stop de 250 pontos e eu estava com alvo final aqui de 500 pontos nessa região. Beleza? E aí basicamente o contexto era esse. Então ele indicava para mim um cenário de continuação, uma correção ABC. Eu tinha essa formação aqui de bandeira se desenvolvendo, né, no preço, e eu esperava pelo menos uma pernada de baixa, no mínimo, para ele vir testar essa mínima. E ele vindo testar essa mínima, ele ia me proporcionar um risco-retorno de 1-1. Então se ele testa essa mínima e falha, eu tinha um espaço suficiente, pelo menos, para proteger minha operação, que era um movimento de 1-1. Você poderia fazer uma parcial na mínima, ou, enfim, simplesmente proteger a operação. Beleza? Então, basicamente, foi esse o contexto da primeira operação. Então, você tinha contexto para vender aqui, só que você tinha essa região complicada, como foi abordado anteriormente. Aqui você já tinha um cenário mais alinhado para fazer essa venda, né? Dependendo de como você conduziu esse trade, você teria conduzido, né, conseguido surfar um bom movimento. Dependendo de como você teria conduzido o trade, você saiu aí, sei lá, num barra-barra ou pela média, enfim, né? Beleza? Tranquilo? Então, quando se fala de análise discricionária, a análise discricionária é isso, você vai conseguir enxergar um cenário de compra, um cenário de venda, baseado naquele gráfico que você opera, mas você não vai ignorar o contexto maior do preço, ou seja, qual que é a região que ele está se desenvolvendo de um cenário mais amplo, de um cenário macro, e aí você tinha um cenário como esse. Se você opera setup, ou seja, isso aqui é um gatilho de entrada, que eu particularmente gosto muito de operar, em uma região complexa. A questão aqui, a grosso modo, se define ao quê? Se você opera setup, você teria feito essa venda indiferente da região. Se você opera a análise discricionária, aí muito provavelmente talvez você não teria executado essa operação, assim como eu não executei, por causa da complexidade da região. E a real é que o mercado, no final, ele é emocional. A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo candle. Então, eu preciso ser racional diante de algo que é emocional. Então, eu poderia ter executado esse trade aqui, o mercado falhar e estopar, assim como eu poderia ter executado esse trade, ou o trade definitivamente se desenvolver como ele se desenvolveu. Então, como você não sabe o que vai acontecer no próximo candle, você precisa definir se no final o que você vai operar é análise técnica,
discricionária ou é o setup. Não existe basicamente um certo ou errado. Aquilo eu acredito muito numa característica de perfil. Então, se você tem um perfil talvez um pouco mais agressivo, um pouco mais arrojado, talvez esse estilo mais de setup, de ignorar regiões como essa, ele vai se adaptar melhor a você. Se você tem um perfil mais conservador, assim, parecido com o meu, você vai ter que trabalhar mais o princípio da análise discricionária, ou seja, você vai executar as suas operações quando tiver contexto, mas você não vai ignorar uma região macro, uma região importante, como basicamente foi essa região que eu compartilhei com você. Bem, a grosso modo, acho que é isso que vai diferenciar um pouco do conceito de setup e um pouco do conceito de uma análise discricionária. A análise discricionária, você vai olhar para o todo, você não vai olhar somente para o que está acontecendo naquele gráfico operacional em que você opera, mas você vai olhar para o todo. O princípio de setup, você também vai considerar mais ali o que está acontecendo naquele tempo gráfico operacional, ignorando regiões como essas que eu mostrei, pode ser suporte, linhas de tendência, e você vai executar o seu trade. No final, não tem aquele que vai dar mais certo ou que vai dar menos stop. No final é você ter uma estatística de um período de tempo suficiente para você avaliar se vale mais a pena você ter uma abordagem mais discricionária ou uma abordagem mais baseado em digamos assim, uma metodologia semi-automatizada, que seria esse conceito de setup que eu compartilhei contigo. Beleza, meu caro? Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, dá uma moral para esse canal, o YouTube começar a mostrar esses vídeos, né, esse canal, para mais pessoas assim como para você. Beleza? Um abraço e até a próxima.